Fala pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Saruê e hoje o nosso bate-papo vai ser uma das séries que eu amo de paixão, que tá aqui desde o começo do canal. Então vamos falar hoje de Conan Omnibus Volume 4, pessoal, da editora Pipoca e Nanquim. E se você quer saber a minha opinião sobre este material, já vai deixando o seu like, se inscrevendo e marcando o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Agradeço demais a todo mundo que vem somando aqui, participando, mostrando seu carinho, comentando, participando de todas as maneiras possíveis. Vocês estão fazendo a diferença nesse canalzinho aqui, pessoal. Canalzinho pequenininho que tá seguindo em frente, falando aqui, ó, nesse hobby maravilhoso de quadrinhos, graças a cada um de vocês. E não deixe de seguir nossos canais amigos, nossos canais parceiros, pessoas com trampos maravilhosos na cena dos quadrinhos. Link dessa galera toda vocês me encontram na descrição. Devem estar notando que nossa câmera está um pouquinho diferente, pessoal. A gente está fazendo um teste aqui, ver se dessa maneira será mais interessante para manter o áudio no volume interessante. Na demonstração do material, a gente está fazendo esse teste aí, graças ao feedback dos nossos amigos aí e inscritos aqui do canal, o Matheus e o Boss. Para quem não conhece o Boss é lá do seu canal de quadrinhos, canal fenomenal de overview. Ele tá sempre pegando materiais ali primorosos, e o Matheus é um grande amigo aqui, tá sempre comentando, sempre participando aqui com a gente. Então eu resolvi acatar esse feedback pra gente ver como vai funcionar aí. Então a gente vai gravar sem aquelas tarjinhas ali mostrando o mangá, uma cena do mangá e tal. Então a gente vai tentar fazer dessa maneira aqui pra ver como é que fica o áudio. Lembrando que aqui, pessoal, é tudo na gambiarra. Aqui o celular tá empilhado em cima de caixa de tênis aqui, um monte de coisa. Mas a gente vai assim no improviso até a gente tá realmente profissional na parada. O assunto aqui, como eu sempre digo aqui, o destaque não sou eu aparecer, nem nada do tipo. O destaque aqui, pessoal, são os quadrinhos. Esses são as estrelas aqui do canal. Então aqui eu sou meio que uma ferramenta para mostrar para vocês o quão interessante é esse hobby e quanto material vasto tem por aí. Então a gente vai tentando aos pouquinhos melhorando, sim, por que não? E espero que dê certo aí dessa maneira. E eu conto com o apoio de vocês aí no feedback, se vocês gostavam mais da maneira anterior, ou se curtiram aí como é que tá ficando dessa maneira assim, na vertical aí, beleza? Então conto aí com o apoio de vocês aí comentando também. Então, agora sim, vamos falar de Conan. E o nosso papo hoje é sobre Conan Cimmerian, volume 4 aqui da editora Pipoca e Nanquim, pessoal. Esse volume aqui demorou muito mesmo, acho que uns 2 anos aí, fácil para sair esse material aqui. Mas não foi culpa da editora Pipoca e Nanquim. Os materiais que estavam sendo publicados ali na íntegra, junto com a Glenar, acabaram se atrasando, se demorando por lá. Então isso repercutiu aqui. Então uma das obras aqui demorou a ser fechada lá no seu país de origem lá. Lembrando que esse Conan é uma adaptação franco-belga dos contos mais, tentando trazer da forma mais realista os contos do Robert Ivan Howard. Então, aqui ele tenta se manter os mais fiéis possível, também dando uma nova cara, com novas equipes criativas lá da França. Então, material primoroso em todos os aspectos, e principalmente para quem está começando, não tem aquela visão única do personagem. Então, eles trabalham de forma assim, muito leve e muito interessante o personagem. E galera, que o feito se repete pela 4ª vez. Os 3 volumes são muito bons. Alguns tem uma ou outra historinha que destoa ali, e aqui é da mesma maneira. Não é perfeito, mas as obras aqui dentro são simplesmente sensacionais, pessoal. Histórias maravilhosas. Eu sou um pouco suspeito para falar de Conan, gosto muito do personagem. Li bastante ele durante a minha infância, mas infelizmente eu não pude colecionar os grandes clássicos ali do personagem. Então, essa nova roupagem aqui, seja essa ou da editora Mitos, estão sendo um prato cheio para mim reviver essas histórias, revisitar esse personagem maravilhoso que a literatura colocou no mundo. Então, Conan aqui se repete com 3 grandes histórias aqui. Lembrando que os 2 primeiros volumes dessa coleção, eles compilam 4 encadernados da Glenar, e o volume 3 e o volume 4 compilam apenas 3 volumes, beleza? Então aqui é o básico aí. Lembrando também que a gente tem uma vasta gama de vídeos de Conan aqui. A gente está começando a fazer aquela saga Omnibus ali também, a gente está lendo volume a volume, já tem 2 vídeos da saga Omnibus. E aqui do Conan, o Cimmerian do Penny, tá completinho, tem vídeo falando do personagem a rodo aqui, de cada voluminho, e também a gente tem a tier list do personagem aqui, mostrando os meus contos favoritos do personagem, qual que eu gostei mais, qual que eu gostei menos. Então essa tier list, apesar de já tá carecendo ali de uma atualização, e além do feito de se repetir aqui de 3 grandes histórias, aqui o interessante mais ainda são que são histórias distintas da vida do personagem. Então não interessa a forma que você lê. Se você pega esse primeiro volume aqui, o volume 4 no caso, você vai conseguir ler de boa ele, sem precisar
ter lido nada ali para trás. Lembrando, porque são materiais individuais compilados nessa edição definitiva. Então não importa se você lê o último conto aqui primeiro, ou do meio, ou primeiro, tanto faz a sua ordem de leitura. Essa coleção aqui não segue, pessoal, uma ordem cronológica. Então, independente do volume que você pegue, você vai conseguir ler de boa. Já o da Mitos funciona de maneira cronológica. Ele depende do volume anterior. Em alguns pontos também, não são pontos assim muito que fazem ligação, mas é interessante seguir a cronologia lá naquela coleção. Mas aqui é totalmente dispensável. Você pode começar de boa por esse, pelo segundo, pelo primeiro, tanto faz como tanto fez. E aqui, além de ser desprendido totalmente de cronologia, a gente tem histórias fantásticas de diversos momentos do personagem Conan, pessoal. A maravilhosa Chutal do Crepúsculo, a inacreditável, essa aqui, pessoal, me pegou de jeito, já virou uma das minhas favoritas, A Hora do Dragão e O Estranho de Preto, pessoal. Então vamos falar brevemente um pouquinho dessas histórias, lembrando que eu vou tentar ao mínimo dar spoiler. Os vídeos falando assim, de uma maneira mais resenhada, não focam em spoiler, mas caso vocês queiram, a gente pode fazer uma saga leitura aí, onde o spoiler é aberto, então a gente pode ir lendo e comentando mais a fundo, ou aqui nos comentários mesmo, a gente pode bater um papo mais aprofundado. Então eu vou falar o sentimento que eu senti lendo essas histórias, então vou falando também quais que eu achei mais maneiras aqui, mas já adiantando, A Hora do Dragão roubou toda a cena aqui desse encadernado, junto com o Chutal do Crepúsculo. Não deu jeito pro Estranho de Preto, não teve chance aqui nesse ranking aqui desse volumão. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que o conto é um pouco básico, porque ele foi escrito lá na década de 30, pessoal. Então é um conto ali que ele é bem simplório na sua premissa, porém a história é muito legal até os dias de hoje. Chutal do Crepúsculo, que é o primeiro conto aqui compilado no volume 4, ele consiste ali, o Conan, ele tá vagando por um deserto junto com a garota ali, que ele resgatou. Então o Conan tá ali vagando naquele deserto, junto com essa garota, eles já estão no limite, eles fugiram de dos seus captores ali e estão sobrevivendo há dias nesse deserto, mas os recursos estão ficando cada vez mais impossíveis. Conan não vê outro caminho ali, além do seu fim junto com essa garota. Então eles continuam mesmo assim tirando força, sabe da onde? O Conan no caso seria de Kron. Então eles estão ali vagando em busca de uma esperança nesse deserto. Deserto monstruoso, de grande, então, até que eles se deparam com uma cidade, pessoal. Ali meio que eles nem acreditam que é uma cidade mesmo, porém eles resolvem adentrar nessa cidade, mas a garota já começa a sentir ali que aquela cidade tem algo de maligno dentro dessa cidade, que ela consegue pressentir ali toda a maldade que já reinou ali um dia, e não dá outra, a cidade é realmente maligna. E lendo essa história aí, eu não pude deixar de associá-la com Berserk em alguns momentos, principalmente as ideias ali que mais pra frente são mostradas dentro da história. É basicamente o momento do eclipse do Berserk. Então é provável assim que o Kentaro Miura tenha lido o conto original ali do Chutal do Crepúsculo e se inspirado. Claro que Berserk tem anos à frente da história original, então tá muito mais refinada, muito mais profunda nos seus aspectos. Mas vendo aqui eu não pude deixar de desassociar esse momento ali da grande criatura do Chutal do Crepúsculo junto com o momento ali dos God Hands. Não consegui deixar de associar a garota vulnerável ali. E é muito interessante a gente fazer esses paralelos ali de uma história que originalmente já foi publicada lá na década de 30, ganhou diversas adaptações em quadril e só agora eu pude estar lendo ela e realmente é muito impressionante a semelhança entre elas. E é muito boa, principalmente o quesito de mistério, você fica todo momento se perguntando o que está acontecendo ali dentro da história. A história é interessantíssima. Assim, pra quem gosta de mistério, de bruxaria, de feitiçaria, de grandes batalhas ali contra feiticeiros, criaturas sombrias, cutulescas, vai amar Chutal do Crepúsculo. Essa história aqui achei sensacional. A arte dela é muito bacana, lembra um pouquinho ali o tipo de sombreamento que o Mike Mignola usa lá no Hellboy. Gostei muito da arte. Claro que ele tem um traço muito leve, então a movimentação é perfeita. A criatura que ele desenha aqui é simplesmente sensacional. A movimentação, mas o grande problema ali é que quando dá uns close ali no rosto dos personagens, eles são um pouquinho feios ali, um pouquinho destrambelhados no rosto, é um pouquinho estranho, mas fora essa crítica, é simplesmente sensacional. E falando agora um pouquinho de A Hora do Dragão, pessoal, A Hora do Dragão roubou a cena pra mim. Essa história deveria muito ser adaptada pro cinema, porque ela é simplesmente sensacional. Aqui é dito que ela é como se fosse um grande épico que o Robert Eisenhower escreveu lá na época, totalmente distoante do que aquilo que ele vinha escrevendo. Ele falhou algumas vezes em escrever essa história e voltou
a ver o potencial nessa história e começou a refinar, até que surgiu a sua versão final de A Hora do Dragão. E que história, meus amigos. Aqui a gente já tem o Conan ali no seu auge, final de carreira ali. Conan, literalmente rei da Aquilônia. E isso é muito massa de ver aqui. É simplesmente sensacional a gente ver a evolução de um personagem que foi tudo nessa vida. Foi bandido, foi marujo, foi pirata, foi guerreiro, foi sargento, ele teve literalmente em todas as etapas da vida dele. O Conan passou por tudo. Então é muito satisfatório a gente ver o Conan lá, velhão, barbudão, todo de armadura. É simplesmente muito legal, pessoal. E a Hora do Dragão rouba a cena do encadernado com essa arte maravilhosa aqui que dá a capa do encadernado. Aqui a gente tem um Conan que está sofrendo um golpe de estado ali. O Conan Rei está sendo destituído ali por causa de ações ali de nobres e reis vizinhos que desejam retomar o trono para si. Então o Conan acaba sofrendo muito com essas tramóias ali nas sombras e ele acaba sofrendo um ataque desprevenido ali e sendo preso e exilado e dado como morto. E a história vai se desenrolando de uma forma muito legal. Lembrando que por mais simples que pareça, a história é um épico sensacional. A gente vê um Conan muito visceral aqui, pessoal. O Conan literalmente banhado em sangue, liderando o exército, muito amado pelo seu povo. Apesar de ser um bárbaro, ele não herdou trono algum, ele escalou ao poder, então ele literalmente fez por merecer esse trono da Aquilônia. Apesar dele mesmo falar que não sabe lidar muito bem como rei, ele é uma pessoa justa e isso por si só é o que as pessoas precisam para o seu reino. Então o Conan tá ali, um rei muito honrado, muito punho de ferro para defender as suas conquistas. Muito bacana mesmo essa história. Estão vendo aí uma arte muito realista, assim, muito padrões clássicos do Conan aí. Quem já esbarrou em histórias clássicas do Conan sabe que eles têm um esmero, principalmente nesses quesitos de mostrar reinos e tudo mais, e aqui é muito massa. A gente tem um dos feiticeiros mais casca-grossa aqui. Eu achei que literalmente o Conan não ia conseguir vencer esse feiticeiro, e ele meio que não consegue. Ele conta com a ajuda ali de outros reinos e consegue burlar o grande evento que está acontecendo para manter o seu trono. Então não posso falar muito, pessoal, porque, como eu disse, são histórias simples. Qualquer coisa que eu entregue, ou um nome, ou um momento da história, pode acabar destruindo a história completamente ali. Eu achei simplesmente sensacional essa história. Mal vejo a hora de ver ela também lá na edição Omnibus lá. Só que a gente precisa que ela chegue ali na fase do Conan Rei. Então, muito massa. Eu não estava esperando. Lembrando que a Filha do Gigante de Gelo, pra mim, é o auge dessa coleção aqui, junto com o Inimigos em Casa, ou Inimigos na Soleira ali. É também simplesmente sensacional, que ela é escrita pelo Patrick Luinet, alguma coisa assim, que ele tá por trás aqui dessa montagem dessa coleção. Todos os textos extras e de apoio são escritos por ele. O cara é um verdadeiro monstro ali de Conan. Então, muito massa também. E essa aqui entrou fácil pros top 3 histórias ali. Eu acho que eu não consigo nem decidir entre essas aí que eu citei qual que é a minha favorita, de tão feliz que eu fiquei lendo essa história. Muito bacana mesmo. E por último, mas não menos importante, a gente tem O Estranho de Preto, pessoal. Ela é uma história muito ágil, muito sensacional. Mostra ali um momento ali do Conan mais jovem, ávido ali, que acabou de ser o grande Amira, como ele era conhecido ali nos oceanos. Uma história muito bacana, muito interessante. Ela parece até continuação de uma que teve lá no primeiro encadernado. A do primeiro encadernado era Além do Rio Negro, e essa aqui, O Estranho de Preto. Elas são histórias ali meio, como posso dizer, meio faroeste, pois sempre tem um forte ali, e eles estão se protegendo dos nativos ali, que no caso, aqui no universo de Conan, são os Pictos. Então, os Pictos são muito viscerais, muito ágeis, conhecem a floresta com a palma de sua mão. Então, o Conan tá ali, meio que acaba descobrindo um tesouro. E essa história é interessante porque ela tem uma dinâmica muito bacana. O Conan demora bastante a aparecer dentro dela, isso já é um ponto muito positivo. É uma história do personagem se sustentar bastante tempo sem ela. Ela é uma história muito legal, muito bucaneira ali. Lembra bastante aquelas histórias de pirataria que são contadas. Então eu achei muito bacana isso. Apesar dela não ser o grande destaque do encadernado, ela é muito bem construída. E a sua arte é uma das mais distintas aqui. Ela tem uma arte meio aquarelada, meio de desenho mesmo, assim. Lembra bastante a que gerou polêmica lá no primeiro encadernado, A Rainha da Costa Negra. Mas é que ela tem um tom de realidade pintado à mão, muito bonito. Parece grandes telas ali que quem escreveu fez. Lembrando que eu não vou saber de cabeça o nome das duplas ou de quem desenhou e escreveu, pois são o meu primeiro contato aqui com esses
autores, então eu acho muito legal isso. Principalmente ver tanta criatividade com o personagem. Então gostei muito. Essa história aqui consiste justamente nisso. Outra história ali entre o Conan ter que sobreviver e ali se livrar de situações ali que ele está desfavorável. Então uma história muito legal. A gente vê o Bárbaro usando muito a sua inteligência e astúcia para conseguir se livrar das hordas, dos Pictos ali, que são muito mais bárbaros e selvagens do que qualquer um. História muito bacana mesmo. Então é isso, pessoal. Ufa, desculpa o vídeo um pouquinho mais longo, mas por mim eu falava igual nos vídeos mais antigos ali, meia hora de cada conto, mas eu tô tentando deixar mais enxuto possível para ficar interessante para vocês verem esse material aí e vocês tirarem suas próprias conclusões. Então, no mais é isso, mais um volumaço aí da coleção do Conan. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreva, marque o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Lembrando que a gente fala aqui mais de mangás, mas de vez em quando pinta um quadrinho super interessante aí que eu tô adorando ler. E lembrando também que a nossa saga do Omnibus continua com a Omnibus da editora Mits, uma coleção que eu tô achando sensacional, tanto quanto essa aqui do Pipoca e Nanki. E também não deixe de deixar o seu feedback aí do que você achou aí da nova câmera aí, vocês acharam que piorou o áudio, a qualidade não ficou tão legal assim. Lembrando que, infelizmente, muita gente me pede para gravar onde fica a minha coleção, mas tem duas janelaças lá que dá de frente para a rua. E o áudio aqui já é péssimo no quartinho dos fundos, imagine lá. Seria inviável no momento, mas assim que possível, pessoal, não se preocupe. Eu pretendo estar melhorando, arrumando um cenáriozinho. A gente vai construindo aos pouquinhos, mas lembrando que o foco aqui, como eu sempre digo nesse canal, desde o primeiro dia, são as leituras, são os quadrinhos. Eu só sou um instrumento para falar de quadrinhos para vocês. É uma opinião sincera de quem, para manter esse hobby, aos trancos e barrancos ali, a gente vai tentando melhorar, beleza? Então, só tenho a agradecer a cada um, seja você novo que se inscreveu, que deu uma oportunidade pro Pinguim Sensei, a você que participa, aos grandes canais amigos aí, que são forte inspiração aqui pro nosso canalzinho. E eu conto muito com o apoio de vocês aí pra gente chegar aos 1000 inscritos e a gente ingressar aí de vez, dando esses passinhos de cada vez. Então, no mais é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, forte abraço!